falaremos sobre derivadas direcionais e o gradiente. Bem, o capítulo começa, né, com essas observações aqui. Ele diz o seguinte, ele te dá uma figura que é um mapa e diz que a figura mostra um mapa de contorno da função t de xy para a China às 15 horas, essa função, a função temperatura, né? Para a China às 15 horas em 28 de dezembro de 2004. E ele diz que as curvas de nível ou isotérmicas ligam-se às localidades que têm a mesma temperatura. E aí a derivada parcial Tx em um local como, bem, Chongqing, deve ser mais ou menos uma pronúncia assim, é a taxa de variação da temperatura com relação à distância se nos movemos para o leste. Então, apesar da escrita aqui estar assim, certamente a cidade é essa aqui, tá? É porque aqui ele escreveu dessa maneira e aqui ele escreveu assim. Bem, a pronúncia eu vou seguir mais pensando dessa forma. Mas se quisermos saber a taxa de variação da temperatura quando viajamos para o sudoeste ou em alguma outra direção, como é que fica, né? Então, nesta seção introduziremos um tipo de derivada chamada derivada direcional, que nos permite encontrar a taxa de variação de uma função de duas ou mais variáveis em qualquer direção. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que se você pensar aqui, por exemplo, em colocar um eixo x, né? Você analisa a coisa aqui em relação ao eixo x e um eixo y, aqui estabelece que a origem é ali no cantinho, e aí você pensa em relação ao eixo x e um eixo y, no momento em que você fixar aqui um x0, você estará, se você pegar a derivada, né, pensar isso daqui como sendo o plano xy, e aí você pensa numa função de xy calculada em cada ponto desse, você vê, por exemplo, que essas linhas aqui de contorno, aqui está me dizendo que a temperatura seria menos 5, aqui está me dizendo que a temperatura seria menos 10, aqui está dizendo que a temperatura seria 0, aqui está dizendo que seria 5 e assim por diante, né? Então isso dá para a gente imaginar uma superfície projetada acima desse plano. Então ele está te dizendo que se você fixa aqui um x0, e aí você calcula derivadas, né? Por exemplo, em relação a essa direção aqui para cima, né? Você calcula nessa direção, então você estará calculando em direção ao norte. Se você calcula para baixo, você estará calculando em direção ao sul. Do mesmo jeito, se você fixar um y0 aqui, então se você calcula para a direita, você estará calculando em relação ao leste. E se você calcula para a esquerda, estará calculando em relação ao oeste. E você pode fazer isso em relação a qualquer uma das cidades que você quiser aqui, né? Aí a pergunta dele aqui é a seguinte, mas e se quisermos saber a taxa de variação da temperatura quando viajamos para o sudoeste? Sudoeste é uma mistura entre sul e oeste, né? Então, sudoeste é alguma coisa, digamos, sei lá, vou fazer um traço assim, né? É alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, apontando para cá. Nem está apontando para o sul, nem está apontando para o oeste, está apontando para o que ele chamou de sudoeste. Ora, então se eu quero estudar a derivada, ou seja, a variação da temperatura nesse sentido, então não é fixando um x0 nem fixando um y0, eu preciso de uma direção diferente de x0 e de y0, né? Então ele diz que é esse tipo de derivação que a gente vai analisar agora, tá certo? Entendido a ideia? É intuitiva? Ou seja, agora a gente não vai mais fixar o x0, nem vai mais fixar o y0. A gente vai pensar em calcular a derivada em qualquer direção, não só na direção do x0, nem na direção do y0. O que nos deverá, pelo menos pela intuição, deverá nos levar a uma derivada que é mais geral que a derivada parcial que a gente viu até agora. E mais que isso, a derivada parcial deve ser um caso particular, né? Porque quando eu fixo o x0, eu tenho norte e sul. E quando eu fixo o y0, eu tenho leste e oeste, né? Mas se eu quero uma outra direção, eu posso pensar particularmente no norte e sul, pensar particularmente no leste e oeste.
Portanto, as derivadas parciais devem ser um caso particular disso que a gente vai analisar agora nessa sessão. E são, como eu já disse a vocês, no cálculo quase tudo que a gente pensa que é, imagina que é, que a intuição nos leva a crer é. Então vamos lá. Então é isso que ele vai fazer agora, vai construir uma derivada para essas situações. Derivadas direcionais. Lembremos-nos de que z igual a f de xy, as derivadas parciais elas são assim, né? Você fixa o y como uma constante e faz variar só o x. E a derivada em relação ao y, você fixa o x e faz variar o y. E representam as taxas de mudança de z nas direções x e y. Ou seja, na direção dos vetores de unidade i e j, né? Ou seja, as nossas derivadas estão apontando na direção j ou estão apontando na direção i. Ok. Suponha que queiramos determinar a taxa de variação de z em x0, y0, ou seja, num ponto qualquer, na direção de um vetor unitário u de coordenadas AB, veja aqui a figura 2, e para fazê-lo devemos considerar a superfície S com a equação z igual a f de xy, gráfico de f, ele está desenhando aqui uma ideia, e tomar z0 igual a f de x0 y0. Então, o ponto P de coordenadas x0, y0, z0 está em S, né? Porque o z0 é a imagem de x0 e y0 e a S é dada pela função. Então, f de x0 y0 é o z0. O plano vertical que passa por P na direção de U intercepta S em uma curva C. Então, a ideia é a seguinte, agora eu quero uma direção U, né? Assim como eu pensei aqui, que digamos que é a nossa direção U. Né? Então eu quero uma direção U, eu não quero mais nem na vertical nem na horizontal. Então se eu quero numa direção U, eu posso, por exemplo, já perceber esses detalhes aqui, né? Que o cosseno do θ vai ser dado nessa medida, o seno de θ vai ser dado nessa medida, isso depende naturalmente do U que eu pego aqui. Mas como o U não importa o tamanho, me interessa só a direção, eu posso sempre pegar o U como tendo dimensão 1, tá? Note que em várias considerações que nós vamos fazer de agora em diante, eu penso sempre que esse U tem direção, o tamanho 1, né? Tamanho 1, é unitário, para facilitar a vida, né? Ou seja, um vetor unitário U, ele vai ter coordenadas cosseno de θ, seno de θ. Então, dependendo da direção que eu penso aqui, automaticamente eu tenho aqui como pensar num ângulo, né? Num ângulo formado entre a direção que eu estou pensando e o eixo x, né? Eu sempre tenho como pensar nisso daí. Já que chamei um eixo de x, vou chamar o outro de y para ficar organizado. Pois bem, então a ideia é assim. Então se eu tenho uma direção u, né? Então pega esse plano aqui, gira ele, né? Bota o x para aqui para frente, bota o y para cá para ficar aqui embaixo. Então pensa aqui no x, pensa aqui no y e pensa aqui na direção u. Quando você pensa nessa direção u, ela automaticamente pode determinar, a gente pode pensar nela determinando um plano, né? Que passa exatamente em cima dela e é na vertical. E aí você tem a superfície f de xy aqui, e você tem um ponto aqui, digamos, x0, y0, que aqui no plano xy tem coordenadas z igual a 0, né? E você pode pensar a direção u fixada nele, e o f aplicado em P de x0 e y0 é esse nosso P com coordenadas x0, y0 e z0. Me dá esse ponto aqui. Ora, isso automaticamente determina uma curva, que é a interseção entre a superfície aqui em azul e esse plano que fica exatamente em cima da direção U. Pois bem, então quando eu calcular a derivada direcional, ela deve me dar justamente a inclinação, né? Vai me dar a direção dessa reta tangente aqui, passando por x0, y0, z0, e ela é a reta tangente à curva C, que é determinada pela interseção do plano com a superfície. Tá bom? Então é isso que eu devo ter, a inclinação da reta tangente T a C em P, que é a taxa de variação de Z na direção de U. Ok,
Agora vamos realizar isso um pouco mais fazendo conta, né? Então, se um ponto Q, esse ponto aqui, é um ponto qualquer, x, y, z, é outro ponto sobre C, na verdade, o que é esse, né? Ele pega um outro ponto aqui e a imagem da F em cima desse ponto é esse ponto Q aqui. Não é nem tão legal aqui. XY, tá certo. XY e o Z vai ser a altura que ele tiver aqui, né? O Z vai ser a coordenada que ele tem aqui em cima. Eu ouvi um barulhinho, alguém levantou a mão. Foi eu. Oi, Vitor. O senhor pode voltar lá, professor, por favor? Posso sim. Já que você está com fone, pode ir dizendo. É, no caso, essa reta aqui, que você está tocando um ponto na superfície, É, ela veio da derivação, não foi? No é, caso, a direção dela aqui, né? Esse vetor aqui que vai dar a direção dela, digamos, ele vai ser justamente a derivada dessa. dessa curva É, a que deriva, você tem quando tem a interceptação do plano. isso, ela vai ser a derivada da minha função f de xy, só que nessa direção, na direção u, entendeu? Ah, Vou sim. chamar assim fu, tá certo? Que a gente não chamou fx, fy, né? Agora vai Uhum, ser uma fu, ou seja, uma derivada nessa direção e não na direção x0 nem na direção y0, entendeu? uhum, Nem é sim, na nem é paralelo ao x, nem é paralelo ao y, é uma direção agora qualquer, ok? uhum, certo. Entendido? Uhum, Ok. Então, ele, para poder analisar isso fazendo as contas, ele pegou um ponto aqui, x, y, 0, e aí ele pega a imagem, né, f desse Q aqui, desse Q', digamos assim, f de Q' é o Q, né? Ou seja, o ponto Q, ele é a imagem da f aplicado no ponto Q'. O ponto Q' é esse ponto aqui, x, y, 0. E aqui, x, y, z é a imagem, é esse ponto Q aqui. Pois bem, aí ele pega esse ponto, Q, x, y, z, é outro ponto sobre C, tá aqui, e P', Q' são as projeções do P e do Q. Então está aqui o P' e está aqui o Q' sobre o plano XY. Então o que acontece? O vetor P', Q', esse vetor aqui, P', Q', é paralelo a U, né? Esse vetor é paralelo a U, que é a direção que eu estou querendo estudar, e portanto eu posso dizer que o P', Q', ele é um múltiplo do U, né? Se eles são paralelos, ele é um múltiplo do U. Ou seja, existe um número H que multiplica as coordenadas A e B, porque o nosso vetor U ele é dado pelas coordenadas A e B. Então, o vetor U, se ele for visto aqui na origem, se você olhar aqui para o vetor U na origem, ele é um vetor paralelo a P', Q', e ele tem coordenadas A e B, né? O vetor U tem aqui na coordenada no X, eu acho que é melhor, mesmo que fique fechado a linha, é melhor fazer dessa forma. Tem aqui uma coordenada no X e tem uma outra coordenada aqui no Y, e as coordenadas desse vetor U são A e B, né? Então, esse vetor P', Q', ele é paralelo ao vetor U, portanto ele é um múltiplo, então ele é H vezes U, mas como U tem coordenadas A e B, então é HA e HB. Isso para algum escalar H. Logo, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que x menos x0 é igual a HA e que y menos y0 é igual a HB, né? Porque o que é o P', Q'? P', Q' vou escrever aqui. O P', Q', ele é esse vetor, ele é dado por Q' menos P', né? Ele é dado por Q' menos P'. Então, ele é, bem, quem é Q'? É x, e aqui a coordenada é x0. Então, ele é x menos x0
y menos y0, né? Y menos y0 e 0, que aqui o último é 0. Então, as duas primeiras coordenadas do Q', P' é x0 menos x0 e y menos y0. Então, como Q', P', Q' é igual a HU, e o U aqui é o AB, né? Ou, se você preferir, quiser olhar para essa extremidade aqui, você pode olhar o U como sendo A, B, 0, né? Se você quiser olhar ele em terceira dimensão, ele como um ponto tridimensional, então um ponto no R3, um ponto tridimensional estranho, né? Que ponto não tem dimensão. Então, um ponto no R3, ele seria A, B, 0. Então, quando você compara U com o P', Q', você tem que a coordenada A aqui multiplicada, né? Quando você multiplica HU, você vai ter HA, HB e 0. E aí, quando você compara, você tem que o HA é o x menos x0, que foi o que ele escreveu aqui. X menos x0 é HA. E HB é o y menos y0. Certo? E o resto é 0. Então, portanto, você pode isolar o x e dizer que o x ele é igual ao x0 mais o HA, né? É só passar o x0 para o outro lado. E aqui o y0 para o outro lado, você tem que y é igual a y0 mais HB. E aí, quando você olha a diferença ΔZ, que é o z menos o z0, o que é isso aqui, olhando no eixo z? Você pega a coordenada do P, né? Quando você olha para a coordenada do P, você vai pegar desse ponto aqui, você vai pegar uma perpendicular aqui, né? Você vai pegar uma perpendicular aqui, para você ter a coordenada Z0, né? Aqui vai estar o seu Z0. E quando você pega a coordenada do Q, ele também vai formar uma perpendicular ao Z aqui, né? A coordenada do Q vai pegar uma perpendicular ao Z. E aqui, digamos que é o nosso Z. É o nosso Z. Então, quem é o ΔZ? O ΔZ, ele é o Z menos o Z0 ou o Z0 menos Z. Essa variação aqui. Ele preferiu chamar de quê? De Z menos Z0. Então, ΔZ é essa diferença. Z menos Z0. Então, quando você pega ΔZ, que é o Z menos Z0, ele vai ser justamente o F de x0 mais HA. Quem é x0 mais HA? É o x, né? Ou seja, essa parte aqui de cima, ela poderia ser vista como F do x, né? Que é o x0 mais HA, vírgula, aqui você tem y0 mais HB, que é o y. F do xy, essa primeira parte, menos o F do x0, y0. Tudo isso sobre H, né? Então, é o F do xy, ou seja, é a imagem no P, no Q, né? Que é o xy, aqui o F do xy, que é o Z, menos o F do x0, y0, que é o Z0. Ou seja, essa diferença vista aqui em cima, ela é exatamente o Z menos o Z0, que é essa diferença que nós estamos falando aqui em cima. O Z menos o Z0, que é o que ele tem aqui, certo? Ok. Então, é por isso que essas igualdades fazem sentido na parte de cima e está tudo dividido por H, né? Ele dividiu por H todo mundo. E aí você sabe, né? Vocês lembram lá do cálculo 1. Para que a gente monta esse quociente? Para mandar o H ir para 0, né? Porque o H ele amplia ou encolhe, ele muda o tamanho do nosso vetor U. Então, você faz o H ir para 0, automaticamente você está fazendo o Q0 ir para o Q e automaticamente você está fazendo aquela reta tangente lá da curva, deixar de ser secante e passar a ser tangente. É o problema de Leibniz que a gente acostumou lá no cálculo 1, né? Vai diminuindo o incremento e automaticamente a reta secante vai virando reta tangente.
Então, é isso. Você faz o quociente para depois mandar o limite. Então, o quociente foi construído aqui. Aí, se tomarmos o limite quando h vai para zero, obteremos a taxa de variação de z na direção de u, que é chamada a derivada direcional de f na direção de u, na direção e sentido de u, né? Então, quando eu mandar o limite aqui, a gente vai ter a derivada na direção de u. E aí vem a definição. A derivada direcionada de f em x0 na direção do vetor unitário, acho que a gente diz derivada direcional, né? E não direcionada. Bem, na direção do vetor unitário u é du aplicado em f no ponto x0 e y0, o limite disso daqui quando o h vai para zero. Isso, claro, se esse limite existir, né? Naquelas condições que a gente sabe. Se vai por um lado ou se vai pelo outro, se vai num sentido ou no outro, em direção ao ponto P aqui embaixo, ou melhor, P' aqui embaixo, e automaticamente ao ponto P aí em cima quando vai andando por cima da curva C. Ok, se esse limite existir, então essa é a tal derivada. Bem, comparando a definição 2 com as equações 1, vem que se o vetor u for o 1, 0, então a derivada em direção a esse vetor i aqui, que é o vetor 1, 0, vai ser a nossa derivada parcial em relação a x. E se o vetor u for o 0, 1, então a direção em relação à direção de j, né, ele vai ser a derivada parcial em relação a y. Em outras palavras, as derivadas parciais de f direcionadas a x e y são apenas casos especiais da derivada direcional. Foi o comentário que eu fiz logo no início, né? Ele está comparando aqui, ele diz para comparar a definição 2 com as equações 1. O que ele chama aqui de equações 1? Essas aqui. Então, ele está te dizendo que se você olhar para aqui, e no lugar do vetor u você considerar 1, 0, ou 0, 1, você tem de volta aquela lá, né? Ou seja, se você colocar aqui a sendo 1, 0, você vai desaparecer com essa parte e vai ficar com fx0 mais h e y0 do lado de cá. Veja que é verdade, né? x0 mais h e y0 aqui. E se você fizer o contrário, colocar 0 no a e 1 no b, então você vai ter x0 e y0 mais h. Né? Se você colocar 0 aqui e 1 aqui, você tem x0 e y0 mais h. Então, de fato, se você considerar AB como sendo 0, 1 ou 1, 0, você recupera a definição de derivadas parciais. Ou seja, no momento em que você fixa o x igual a x0, o y igual a y0 e deixa o restante variável. Então, está aqui. Esse é o caso mais geral das derivadas, onde as derivadas parciais estão inclusas. É um caso onde as derivadas parciais estão inclusas. Alguma pergunta? Ficou claro isso? Estamos numa situação mais geral, né? Agora a gente pode pegar o vetor que quiser, na direção que quiser. Então, por exemplo, naquela história lá de estudar a temperatura lá da China, se eu fixasse o x0, eu só poderia pensar em norte-sul. Se eu fixasse y0, eu só poderia pensar em leste-oeste. Agora eu posso pensar na direção que eu quiser. Bem, vamos lá. Aí o exemplo 1 é ilustrativo, puramente ilustrativo. Ele vai dizer exatamente o que eu acabei de comentar. O vetor unitário, use o mapa climático da figura 1 para estimar o valor da derivada direcional da função eu acho que ele quis dizer da cidade Chongqing na direção sudoeste, né? Aí o vetor unitário na direção sudoeste é dado por menos raiz de 2. Bem, isso daqui escrevendo do jeito que eu estou mais acostumado, ele está querendo dizer que é o vetor menos 1 sobre raiz de 2, acho que é isso que ele quer dizer, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2 também. Acho que fica melhor olhar assim, né? Ou seja, em outras palavras, isso é 45 graus, só que no sentido contrário, né? Para cá, o que significa
180 mais 45, 225 graus, né? Então, ele está te dizendo que, se você pensa como a gente pensou antes aqui, né? Você coloca aqui um eixo X. Você coloca aqui um eixo X. E você coloca aqui um eixo Y. Mas você não quer estudar nem a direção norte, nem a direção sul, nem a leste, nem a oeste. Você quer estudar a direção sudoeste. Bem, acho que todo mundo tem noção dessa história das direções, mas sempre resta uma dúvida. Pode ser que alguém não pense bem isso, não conheça bem isso. Mas é assim, né? Bem, a rosa aqui dos ventos é sempre assim, né? Você tem norte, sul, leste, oeste. E aí, se você divide assim a 45 graus, aí para cá nem norte nem leste, então é nordeste. Nem sul nem oeste, então é sudoeste. É assim, né? Nem eu às vezes eu dou uma ratadazinha nos nomes aqui, tá? Espero que eu não erre dessa vez. Nem leste nem sul, então sudeste, né? Sudeste, assim, acho que é. E nem norte nem oeste, então noroeste, certo? Então, por exemplo, ele está pedindo nessa direção. E é claro que se você vai dividir isso como bissetriz, então aqui se você tem 45 graus, então aqui você também tem 45 graus. Por isso, quando ele pega o vetor unitário nessa direção, ele pega o vetor que vai ter justamente seno de 45 e cosseno de 45 aqui. Na verdade, cosseno de 45 e cosseno de 45 aqui nas coordenadas, que são justamente esses dois números que aparecem aqui. Menos a raiz de 2 sobre 2 e menos a raiz de 2 sobre 2. Está negativo justamente porque ele está pensando na direção noroeste, ou seja, ele está querendo que você analise essa temperatura aqui em relação a este sentido aqui, né? Então, este sentido aqui está formando aqui 45 graus na direção noroeste a partir da cidade Chongqing, ok? Então, o vetor unitário é esse. Aí ele diz que em vez de quê? Mas não necessitamos dessa expressão, tá? Em vez disso, inicialmente traçamos uma reta que passa por Chongqing na direção sudeste. Acho que eu já fiz isso, não. Sudoeste. Eu acho que sudeste. Sudoeste. Acho que é sudoeste. Bem, vamos lá. É sudoeste, tá? Não é sudeste, não. Aproximamos a derivada direcional du dt pela taxa média da variação da temperatura entre os pontos onde essa linha intercepta as isotérmicas T igual a 5 e T igual a 10. Ou seja, ele está querendo mais ou menos estudar essa posição aqui, e aí ele está afirmando o seguinte, que aqui neste ponto, sei lá qual é o nome que eu vou dar, vou chamar de f de x, acho que 0, né? X, não, porque x0, y0 de fato seria este ponto aqui. Mas vou chamar de AB. AB eu já usei para o vetor diretor, né? Vou chamar de MN. Então aqui, se ele tiver um F de um MN, né? A temperatura neste ponto seria exatamente igual ao 5. Enquanto que ele olha para este outro ponto aqui e é um F de um sei lá, M mais H, N mais H, tem o F de M', N', igual a um 10, tá? Então, esse 10 aqui, esse 5 aqui, vai dar essas
essas imagens, né, nas isotérmicas T igual a 5 e T igual a 10. Bem, a temperatura no ponto sudoeste, ó, não é sudeste, é sudoeste. Aqui ele chamou de sudeste, não foi? E aqui ele está falando de sudoeste, de Chongqing, é T igual a 10 graus Celsius. Ah, porque aqui não é 10, aqui é 15. 15, ele pegou, olhou para aqui. Minto, perdão, deixa eu voltar a minha leitura. E a temperatura no ponto nordeste de Chongqing é 5. A distância entre esses dois pontos parece ser aproximadamente 380 quilômetros. Ó, ele olha para essa distância aqui, pega uma reguinha, né? E olha que se aqui são 500, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, então cada um desses são 100. Aí se você comparar o tamanho disso daqui com essa escala aqui, ele diz que é aproximadamente 380 quilômetros. Portanto, a taxa de variação da temperatura na direção sudoeste é derivada do... Tem um bocado de errinho, né? Ora chama de sudeste, sudoeste, ora chama a cidade dessa maneira, ora chama dessa maneira. Coisas que deveriam estar melhor nessa sétima edição. Então, portanto, a taxa de variação da temperatura na direção ela vai ser... Bem, ele faz a diferença, 10 menos 5, né? Já que é nessa direção, aqui é 10 e aqui é 5, dividido pela distância. 10 menos 5 dividido por 380, que é aproximadamente isso. Bem, como eu disse a vocês, é um exemplo puramente ilustrativo, só para você poder entender que não só se estuda na direção norte e sul, nem na direção leste e oeste. Você pode pensar na variação numa direção qualquer. Tá? Ele não usou aqui as nossas contas ainda. O exemplo 2 vai ser muito mais interessante. Mas o problema é que, assim como toda derivada que a gente estuda, a gente primeiro dá a definição formal, né? E aí a definição formal nem sempre é a coisa mais simples de lidar. Aí o que sempre tem? Sempre tem um teorema para facilitar fazer as contas, né? Para associar alguma propriedade que facilite a vida. Nesse caso, esse teorema vai juntar, né? vai associar a ideia de derivada direcional com a ideia das derivadas parciais que já são conhecidas, entendeu? Que a gente já domina. Então vamos ao teorema que vai facilitar as contas e olhar o exemplo 2 que vai ser mais interessante. Então vamos lá. Quando calculamos a derivada direcional de uma função definida por uma fórmula, geralmente usamos o seguinte teorema. Se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor u igual a coordenadas a, b quaisquer, se a derivada direcional for a derivada parcial na direção de x vezes a, mais a derivada parcial na direção de y vezes b. Bem, como a gente já sabe calcular as derivadas parciais, isso facilitará muito a gente calcular a derivada direcional sem ter que usar esta bendita definição, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos demonstrar que isso é verdade. Bem, se definirmos uma função g de uma única variável por... É uma definição, tá? Definição não se discute. O cara vai lá e chama uma função g de h. Então, quando ele está chamando g de h, ele está te dizendo que o x0 é fixo, a é fixo, y0 é fixo, b é fixo. Só varia o h, né? E quais são as imagens que a minha g aplicada nesse h vai me dar? Vai me dar as mesmas imagens da minha f calculada nisso aqui. Tá? Onde x0 e y0, repito, são fixos. Então, pela definição de derivada direcional, o que temos? Temos que g' de 0, que seria o quê? O limite porque essa é uma função de R em R, né? Porque f aplicado nisso vai ser z, que também é um número real, e o h é um número real. Então, a derivada é como a gente está acostumado, né? É g de h menos g de 0. Quando h vai para 0, tudo isso dividido por h, tá? Porque eu estou partindo em 0 aqui, então aqui seria 0 mais h, só que 0 mais h é h, né? Ora, mas o que é a g de h? Olha para a definição. Está aqui a g de h. Menos o que é a g de 0? Ora, aqui é 0, aqui é 0. Então, é f de x0 menos y0 sobre h quando h vai para 0. Mas aí, quando a gente faz isso,
o que é isso? Né? Esse limite aqui eu acho que já é conhecido nosso, né? Ele é esse, né? Ele é esse nosso limite aqui. Ok. Então, definindo assim, a gente chegou a esta igualdade interessante. Aí ele diz, por outro lado, podemos escrever g de h igual a f de xy, onde quem é o x, para eu chamar a g de h de f de xy? O x é o x0 mais ha e o y é o y0 mais o hb. E pela regra da cadeia, teorema 14.5.2, que a gente já viu, a derivada dessa nossa g', né, que é a derivada de f de xy, olhe como uma composta, nesse caso, ela é a derivada da f em relação a x, vezes a derivada da x, né, já que eu estou vendo x como isso aqui, então aqui é função disso daqui, em relação a h, né, ou seja, x eu estou vendo como função de h. Então, derivada da f, que é a de fora, em relação a x, que é a de dentro, e a derivada da de dentro em relação a h, mais a derivada da f, que é a de fora, em relação a y, mais a derivada da y em relação a h. Então, g' de h pode ser escrito assim. Ora, mas isso daqui é exatamente o quê? df dx é a derivada parcial da f em relação a x, vezes dx de h. Mas o que é dx de h? Ora, isso aqui é um número, desaparece. Se h é a variável, então a vezes h, a derivada vai dar o a, né? Então, beleza, esse a que aparece aqui. df dy é a derivada parcial da f em relação a y. Vezes dy dh. Mas o que é dy dh? Isso é um número, desaparece. E aqui você tem h vezes b, a derivada de hb. Se h é a variável e b é um número, é o b. Então aparece também esse produto. Portanto, eu concluo que a g' de h se escreve assim. Mas eu já tinha mostrado que a g' de 0 era isso aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Se tomarmos h igual a 0, então você vai ter que x é x0 e que o y é o y0. E a nossa g' de 0 nada mais é do que fx, x0, y0, a, mais fy, x0, y0, b. Agora, comparando as equações 4 e 5, ambas nos dão g' de 0, né? Ambas nos dão a g' de 0. A gente conclui que esse limite, que é o nosso g' de 0, pode ser escrito como isso aqui. Só que este limite é a nossa derivada direcional. Ou seja, este limite é a nossa duf de xy. Então, nós concluímos que a nossa duf de xy ela é isso aqui, certo? Pronto. Está terminada a nossa demonstração. Então, estamos um pouco livres da definição agora. A gente já pode calcular a derivada direcional apenas sabendo calcular as derivadas parciais. Então, se o vetor unitário u faz um ângulo θ com o eixo x positivo, como na figura 2, aqui, então podemos escrever u como sendo cosseno θ seno θ. E a fórmula desse teorema 3, que nós acabamos de ver, essa nossa fórmula aqui, já que o a vai ser cosseno θ e o b vai ser seno θ, pode ser escrito assim, né? duf de xy é a derivada parcial em relação a x da f, vezes o a, que é o cosseno θ, mais a derivada da f em relação a y, vezes o b, que é o nosso seno θ. Pois bem, encontre a derivada duf de xy se o f de x foi dado e o u é o vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Ora, se eu te dou só o ângulo, né, não preciso dizer mais nada, porque o u ele é unitário. Se eu te digo qual é o ângulo, acabou, eu já te disse qual é a direção que eu quero. Então, qual será a nossa du de f aplicado em 1,2? É a última pergunta que ele faz aqui. Bem, aí a fórmula fica sendo essa, né? Essa nos dá tudo que a gente precisa. du de f de xy vai ser a derivada parcial disso daqui em relação a x, que é 3x2 menos 3y, porque aqui é zero, vezes o cosseno do π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. A gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2.
Aí mais a derivada da f agora em relação a y, aqui é 0, aqui dá menos 3x, e aqui dá 8y, né? Então, é o que a gente tem aqui, vezes o seno do π sobre 6. E o seno do π sobre 6 é meio. Ok. Aí aqui é só arrumar as contas, né? Ele colocou aqui um tal do meio em evidência, porque ele tem o 2 aqui, né? Então, meio, aí aqui 3 raiz de 3x2, menos... bem, por que o raiz de 3 sumiu aqui? Deixa eu ver. É daqui, perdão. É daqui. Aí ele organizou assim, o menos 3x ele colocou na frente, o menos 3 raiz de 3x2 ele colocou aqui, aí depois o raiz de 3 ele está multiplicando aqui o 3 daqui, deixando o y aqui em evidência. Deixa eu distribuir, porque se eu já me enrolei olhando as coisas, né? Então vamos ver. Isso aqui é igual. Deixa eu fazer um passo a mais aqui para eu ver direitinho as coisas. Isso aqui é igual a meio, que multiplica 3 raiz de 3x2, né? Porque o 2 aqui de baixo já não tem mais. Menos 3 raiz de 3y, tá bom? Tá, o 2 ainda está fora. Aí aqui menos 3x e aqui mais 8y. Pronto. Só isso, né? E aí o que foi que ele colocou em evidência aqui? Ele colocou em evidência o y, né? Aí o meio continua fora, ok. O 3 raiz de 3x2 ele colocou aqui, bonitinho. O menos 3x que não tem y ele colocou aqui, tá bonitinho. E o y está em evidência multiplicando o 8 e multiplicando o menos 3 raiz de 3, ok. Então, portanto, agora respondendo a última pergunta que ele fez, quanto é que dá isso em 1, 2, né? Então ele sai colocando 1 e 2 aí no x e no y e encontra aqui as respostas, né? Bem, se é conta, não deve estar errado não. E se estiver errado, vocês conseguem verificar se quiserem, né? O restante é simples, é só aplicar 1 e 2 mesmo. Bem, exemplo 2. Encontre a derivada direcional de ufxy se o fx é isso e o u agora unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Botei duas vezes, perdão. Coloquei duas vezes. Como é que faz? Faz assim. Sumiu. Será que existia um exemplo 3 e eu esqueci dele? Bem, mais interessante aqui que ele mostrou aqui o desenho. Vamos ver isso, né? Aqui está o plano que a gente vem falando e aqui está a superfície e elas se cruzam aqui. A curva de interseção entre as duas é a nossa curva C. O ângulo aqui que forma π sobre 6 é o ângulo que ele vai formar aqui no eixo X. Não, no eixo Y aqui ele vai fazer. Né? Vai formar o ângulo de π sobre 6 aqui. Não. O ângulo π sobre 6 é em relação ao eixo X, tá certo. Essa reta aqui, note que ela é paralela ao eixo X, tá? Então, o ângulo que esse plano está fazendo, ele é com o eixo X, não com o Y, claro. A nossa teoria mostrava isso. Então, está aqui o nosso plano e está aqui o corte que ele faz com a superfície. É claro que esse vetor U unitário, ele pode ser visto aqui ou ele pode ser visto aqui na origem. Importa que esse traço que ele deu aqui é paralelo ao vetor U. Esse traço aqui é paralelo ao vetor U. Pois bem, então a ideia está ilustrada aqui geometricamente. Deixe-me tirar a dúvida se existia aí nesse ponto um exemplo 3 e eu por acaso tenha esquecido desse exemplo 3. Exemplo 1, exemplo 2, não tem mesmo, né? Daqui em diante ele já vai falar do vetor gradiente. Eu fui quem transferi imagem demais para lá. Ok. Então já está corrigido. Vamos seguir agora falando do vetor gradiente. Alguém quer fazer alguma pergunta até aí? Ficou claro?
Viu como é usar derivada direcional? É só saber calcular ali as derivadas parciais e multiplicar pelas coordenadas do vetor. Veja que a gente está dando as coordenadas do vetor a partir do ângulo, mas as coordenadas poderiam ser dadas normalmente, né? Poderia ser dado um vetor qualquer. Então você não precisaria ficar calculando o cosseno do ângulo nem seno do ângulo. Tá certo? Tudo bem? Beleza, então. Se está entendido, então vamos falar agora do vetor gradiente. Obrigado, Namila. O vetor gradiente, observe o seguinte, no teorema 3, que a derivada direcional de uma função diferenciável pode ser escrita como o produto escalar de dois vetores. Então está aqui, ó. Olha para cá para o teorema 3 e nota que isso daqui poderia ter sido escrito assim, né? Du f de xy, du f de xy, poderia ter sido escrito desde o início como sendo o produto escalar entre um vetor em que a primeira entrada é a derivada parcial da f em relação a x e a segunda entrada é a derivada parcial da f em relação a y. E o outro vetor é simplesmente o vetor da direção, né? Ou seja, o vetor AB. Então isso é um produto escalar, né? A vezes o primeiro aqui e B vezes o segundo. Aí ele quer destacar esse vetor. É esse vetor aqui que ele vai chamar de vetor gradiente da f, tá? É o que ele vai chamar de vetor gradiente. Tá aqui, ó. Então, observe que poderia ser escrito assim. Esse cara é o produto escalar entre esse vetor e esse vetor AB. Ou seja, esse aqui e o. Aí ele diz que, já que esse cara daqui ele aparece em muitas contas, em muitas situações, ele merece um nome especial, né? O primeiro vetor no produto escalar ocorre não somente no cômputo da derivada direcional, mas também em muitas outras situações. Assim daremos a ele um nome especial. Ele é chamado de gradiente de f. E uma anotação especial, que eu botei o contrário, foi? Cadê? Onde foi que eu coloquei? Aqui. Eles gostam de colocar o triângulo invertido, né? Tem um nomezinho. Nabla? Não. Deixa eu lembrar o nome dessa letra, depois eu digo, ou não digo. Vocês podem pesquisar para saber qual é o nome da letra. Bem, então esse triângulozinho invertido representa justamente o vetor gradiente da função, tá certo? Que lemos del de f. Bem, eu não vou chamar simplesmente de gradiente de f, para mim tá bom. Bem, se f é uma função de duas variáveis x e y, então o gradiente de f é a função vetorial gradiente de f definida por, eu pego a função, aplico o gradiente, significa encontrar esse vetor, tá? Encontrar esse vetor é encontrar o gradiente. Como dado uma função, eu tenho um gradiente, então eu tenho uma função vetorial, né? Porque dado uma função, eu consigo achar um vetor. Então é uma função cuja imagem é um vetor. Então é uma função vetorial. O gradiente pode ser visto como uma função vetorial. Bem, entendido então o que é o gradiente, simpático, útil pra caramba, tá? Vocês vão ganhar simpatia porque ele vai diminuindo as fórmulas. Daqui em diante, na verdade, muita coisa se diminui no jeito de escrever porque você substitui simplesmente pelo gradiente. Então saiba o que é o gradiente, é simplesmente um vetor formado pelas derivadas parciais nas suas respectivas entradas. Então a derivada parcial da primeira incógnita fica na primeira entrada, da segunda incógnita fica na segunda entrada, da terceira incógnita na terceira entrada e assim por diante. Então, exemplo, seja fxy dado por essa função. Então, calcule o gradiente dessa f. É simplesmente você calcular fx e fy. Fx vai ser, bem, aqui é seno de x, então derivada do seno é o cosseno. Aqui a derivada da exponencial, como o expoente tem x, então vai ser ela mesma, vezes a derivada do expoente, que é o y. Então, y vezes ela mesma. Então, essa é a nossa fx. Aí agora calcula a fy. Bem, na fy isso aqui desaparece, porque não tem y, mas aqui tem. Então, é a própria e elevada a xy vezes a derivada do expoente. Como y é a variável, a derivada é o x. Então, está aqui. Então, você encontrou o gradiente. E se você quer calcular o gradiente no 0, 1, então você coloca aqui
1 no y e 0 no x, né? Então você fica com cosseno de 0. Aqui vai dar cosseno do 0, que é igual a 1. E aqui vai dar o y é 1. Y igual a 1. Bem, deixa eu fazer assim. Aqui vai dar 1, porque é o cosseno do 0. E aqui vai dar 1 vez em cima vai ser 0 vezes 1. Então é elevado a 0. Então por isso que a primeira entrada vai ser 2. Em compensação, a segunda entrada tem um x multiplicando logo no início, então é 0. Por isso que dá esse 2, 0 aqui. Com a notação de vetor gradiente, podemos reescrever a equação 7 para a derivada direcional de uma função diferencial como... Bem, então, lá estava assim, né? Lá estava assim. Du f de xy. E a gente reescreveu isso assim, não foi? A gente fez... Bem, era assim, fx y vezes a mais fy do xy vezes b. Aí, como era um produto interno, né? Era essa entrada e essa vezes o outro vetor AB. Então, essas duas primeiras partes aí, a fx xy e a fy xy é o nosso gradiente e o AB é o U. Né? Então, aqui é o gradiente da f de xy e aqui é o U. Pronto. Então, por isso a gente pode escrever isso assim. É só lembrar disso, é muito mais fácil do que lembrar disso tudo, né? Mas disso daqui você relembra isso aqui. Bem, isso expressa a derivada direcional na direção de U como uma projeção escalar do vetor gradiente sobre U. Bem, aí dá uma relida sobre projeção escalar, né? Não é uma informação tão útil nesse momento. Então, se quiser, releia, mas é isso mesmo que está sendo dito aqui. Bem, exemplo 4. Determine a derivada direcional da função no ponto 2 menos 1 na direção desse vetor. Então, primeiramente, vamos calcular o vetor gradiente. Né? Já que eu sei que é gradiente vezes U, vou calcular o vetor gradiente. Então, gradiente da xy, de f de xy, vai ser a derivada em relação a x, que é y a terceira vezes 2x aqui. Aqui a derivada é 0. Né? Isso na primeira entrada, então a derivada em relação a x. E na segunda entrada, a derivada em relação a y, que vai ser x ao quadrado vezes 3y2, está aqui. E aqui vai ser menos 4. Pois bem, ele calculou o gradiente. Ele pediu aqui determinar a derivada de f no ponto tal. Aí ele foi e calculou o gradiente no ponto. Né? Colocou aqui 2 e menos 1. Então vai dar menos 1 a terceira. Aqui vai dar menos 1. Tá certo, né? Vezes 2. Vai dar menos 1 vezes 2 vezes 2. Então vai dar menos 4. Tá certo. E aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. Então vai dar 4 vezes 3, 12, menos 4, que dá 8. Tá certo. Então, calculado o gradiente em 2 menos 1, nós temos esse vetor aqui. Observe que V não é um vetor unitário. Mas como você pode calcular o módulo, né? A norma do vetor, que vai dar a raiz quadrada de 16 o V é esse aqui, né? O V é esse aqui. Ele não é unitário, verdade. Por que ele não é unitário? Ora, porque a norma dele é raiz de 29, não é 1. Mas aí você sabe que você pode multiplicar por 1 sobre a norma e você tem um vetor unitário. Então você tem o vetor 2, 5 e multiplica por 1 sobre a norma, ou seja, multiplica por 1 sobre a raiz de 29 e esse vetor aqui é unitário. Então V não era unitário, mas U é unitário.
e tem a mesma direção. Então, você vai usar esse aqui e não esse, né? Então, portanto, pela equação 9 temos, a equação que ele chama de 9 é esse aqui, né? Esse resumozinho aqui. Ou seja, basta você multiplicar o gradiente vezes o vetor u, fazer o produto escalar. O gradiente vezes o vetor u, que é o produto escalar desses dois resultados que você encontrou agora. Bem, aí faz conta e é só conta, verifiquem se as contas estão certas, eu acredito nelas. Deve ser verdade. Ele faz uma observação interessante aqui, é que o vetor gradiente em 2 menos 1 do exemplo 4 é mostrado na figura 6 como um ponto inicial, 2 menos 1. Também é mostrado o vetor v, que dá a direção da derivada direcional. Ambos os vetores estão sobrepostos ao mapa de contorno de f, ou seja, o cara calcula um monte de linha de superfícies de níveis, né, e rebate aqui no plano XY. Então ele está te dizendo que essa superfície ela vai variando a sua altura nessas direções aqui, e nesse ponto especificamente o vetor gradiente vai para lá, enquanto o vetor v é nessa direção aqui. Então esse vetor gradiente ele vai calcular, na verdade, a variação de altura, né, das curvas de níveis. Ele não fez, aqui nos desenhos das curvas de níveis não está nenhuma linha traçada aqui, é sinal de que aqui a superfície é quase plana, né? Aqui é onde ela vai, para esses 4 lados aqui, ela vai mudando a sua altura. Pois bem, a questão da generalização, né? Como sempre digo, aquilo que parece ser então se a coisa funciona lá para 2 variáveis, quando você pegar para várias variáveis, você vai fazer exatamente do mesmo jeito, tá? As demonstrações, claro, são um pouquinho mais complicadas e é tarefa de um curso de análise nesse caso no RN, fazer o estudo das demonstrações para os casos gerais, né? Aí, bem, depende do quanto vocês continuarem estudando essas coisas, mas as ideias intuitivas elas se estabelecem, né? Então, se você for pensar em funções de 3 variáveis, para as funções de 3 variáveis, podemos definir derivadas direcionais de modo semelhante. Novamente, agora eu estou pensando na derivada em relação a uma direção u, agora de uma função que depende de 3 variáveis. É claro que eu não posso mais desenhar o gráfico dessa função, porque ele vai estar na 4ª dimensão, né? E ele pode ser interpretado como a taxa de variação da função na direção de um vetor unitário u. Apesar de eu não poder desenhar, mas eu posso interpretar como sendo isso. Então, a derivada direcionada de f, repito, eu prefiro chamar direcional, de f em x0, y0, z0, na direção do vetor unitário u, dado pelas coordenadas a, b e c, é exatamente o jeito que a gente pensava. Ou seja, você pega o incremento em x0, pega o incremento em y0, incremento em z0, multiplicando o vetor u por um certo h, né, em relação a um f de x0, y0, z0 fixo, né, e manda o limite, né? É aquela história lá do delta, nesse caso a gente chamaria de delta W, né? E calcularia todas aquelas diferenças, criariam aquele quociente, todo mundo sobre h, e depois joga o limite, e aí você tem essa definição aqui da derivada, se esse limite existir. É só imitar o caso para 2 variáveis e pensá-lo para 3 variáveis, né? Isso se o limite existir. E se usarmos a notação vetorial, podemos escrever tanto a definição 2 quanto a definição 10 da derivada direcional na forma compacta, ou seja, se eu chamar aqui de x0, o que seria o ponto x0, y0, z0, né? Ele botou aqui em negrito, por exemplo, para lembrar que não é este ponto, não são as coordenadas, mas sim o ponto todo que ele está colocando aqui, mais h vezes u, onde u é isso tudo aqui, é o que está escrito aqui dentro. É o x0, y0, z0 e h vezes u. Aí para você generalizar, porque poderia ter um w0, ou você poderia pensar assim, x1, x1, 0, x2, 0, x3, 0, xn0, para qualquer n, e o h poderia ser a1, a2, a3, até a n, né? Para você generalizar a ideia, você poderia escrever dessa maneira aqui, compacta, né? Mas aqui, no caso em que você tem 2, o x0, por exemplo, seria só x0 e y0.
se n for igual a 2, por exemplo, né? E x0, y0, z0 se o n for igual a 3 e assim por diante. Bem, isso era esperado porque a equação vetorial da reta, que passa por x0 na direção do vetor u, é dada dessa maneira, não importa a dimensão que você esteja, tá? E, portanto, f de x0 mais hu representa o valor de f em um ponto dessa reta. Se f de x, y, z for direcionável e u for diferenciável e u for o vetor ABC, então o mesmo método usado na demonstração do teorema 3 pode ser usado para demonstrar o caso na terceira dimensão, tá? Bem, aí você vai ter toda essa situação de novo, né? du, a derivada na direção do vetor u de f de x, y, z, ela vai ser a derivada parcial na direção em relação a x, aplicada em x, y, z vezes o a, em relação a y, aplicado em x, y, z vezes o b, e em relação a z, aplicado em x, y, z vezes o c. O que vai nos dar de novo a história do gradiente, né? Porque o gradiente vai ser justamente o fx, a fy, a fz. Então, no final, você vai ter que o gradiente é isso aqui. Então, essa expressão aqui, no final, pode ser visto como o produto escalar novamente, né? Vai ser o gradiente vezes o vetor u. Então, a gente retorna para a mesma situação que a gente tinha antes, só que agora nós estamos com 3 variáveis. O nosso u é um ABC. Mas é claro que, na verdade, a gente pode dizer que não importa a dimensão, o duf, na direção que você quiser, ele é simplesmente o gradiente da f vezes o vetor u. Então, não importa a direção, isso aqui é sempre verdade. Né? Ele está dizendo aqui para 3, mas isso valeria para qualquer quantidade. Bem, e aí um exemplo. Se f de x, y, z é dada por essa expressão, determine o gradiente de f, na letra A. Na letra B, determine a derivada direcional de f no ponto 1, 3, 0, na direção desse vetor. Bem, então o gradiente da f é você calcular isso em relação a x. Bem, vai dar seno de y, z, porque isso daqui se comporta como sendo o número da brincadeira. Aí em relação a y, isso é um número, vai aparecer naturalmente, o seno desse z vezes y, que o z é um número também, vai dar cosseno do y vezes o z, e depois a derivada do y vezes o z vai ser o próprio z. Então, por isso vai dar x, que se comporta como número, z, porque é a derivada do y vezes z, e cosseno do yz, que é a derivada do seno do yz. E quando você pensa em relação a z, bem, isso é um número novamente, vai aparecer multiplicando alguma coisa. A derivada do seno vai ser o cosseno do yz, e a derivada do yz dessa vez é o y. Por isso que vai aparecer x vezes y, cosseno de yz aqui. Pois bem, calculei o gradiente. Agora ele quer que calcule a derivada direcional na direção desse vetor. Então você vai pegar o gradiente e vai fazer o produto escalar na direção desse vetor. Mas esse vetor não é unitário. Então você precisa achar ele unitário primeiro. Você precisa achar um unitário na mesma direção que ele, melhor dizendo. Ora, a raiz quadrada de 1 quadrado mais 3 quadrado é a raiz quadrada de... Cadê aqui? Temos o gradiente aplicado em 1, 3, 0. Primeiro ele aplicou aqui, mas o vetor unitário na direção de... eu estou olhando do ponto errado. É aqui que eu tenho que olhar. A direção é essa daqui. Então eu tenho que calcular o vetor unitário nessa direção. Aí aqui eu tenho 1, 2 e 1. Então 1 quadrado mais 2 quadrado mais 1 quadrado dá 6. Eu procurando 6, aqui estava dando 10. Bem, 6. Então vai ser 1 sobre a raiz de 6 vezes esse vetor, que vai me dar o vetor unitário nessa direção que eu quero calcular. Ok. E aqui ele calculou a f no ponto, porque é nesse ponto que ele quer. Então 1, 3, 0. Bem, 1, 3, 0, aqui vai dar seno de 0, que é 0. Bem, aqui vai dar o z é 0, então isso vai dar 0 também. E aqui vai dar 1 e 3, 1 vezes 3 dá 3. E aqui vai dar cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, então dá 3.
Então, o gradiente aplicado em 130 é 003. E agora é só fazer o produto escalar entre o gradiente no ponto que você encontrou e o vetor na direção que ele te deu, só que sendo sempre o vetor unitário. Então, é uma coisa, não esqueçam nas provas, tá? Cuidado para não fazer direto o produto interno com esse cara daqui, tá? Tem que lembrar de pegar sempre o vetor unitário. Ele até toma o cuidado de chamar de V aqui, para lembrar você que ainda não é o conjunto unitário, o vetor unitário, por isso que ele chama de V e depois chama esse de U para lembrar isso a você. Então, cuidado para não fazer na nossa avaliação, não cometer o erro de fazer o produto escalar com esse cara e não com esse. Então, portanto, da equação 14, você tem que a derivada direcional na direção de U, ela é esse produto interno aqui. E aí fica, isso daqui é única e exclusivamente 3K, né? Então é 3K vezes isso daqui, e aí 3K vezes isso daqui vai dar 0 quando você multiplica o I, 0 quando você multiplica o J, né? Então o I e o J não importam, e aí só vai ficar o 3 vezes o menos 1 sobre a raiz de 6, que é menos 3 sobre a raiz de 6, né? Isso é menos 3 sobre a raiz de 6. Que ele racionalizou multiplicando por raiz de 6 em cima e embaixo. Certamente foi isso que fez, né? E aí fica assim. Foi o que ele fez. Isso fica menos a raiz de 6 sobre 2. Menos a raiz de 6 sobre 2. Que ele preferiu escrever como sendo menos a raiz de 6 sobre 4, né? Porque raiz de 4 é o 2 aqui, que ele colocou dentro da raiz, que é a mesma coisa que o menos a raiz do 3 sobre 2, que foi a preferência dele de escrever. Preferiu escrever assim. Tudo bem, é um gosto. Poderia ter deixado assim, estava bom. Ok, alguma pergunta? Não. Tranquilo, né? É bonitinho esse assunto, é importante e não é tão difícil, né? Dá para assimilar bem. Deixa eu só olhar quanto tempo eu tenho. Ok. Bem, maximizando a derivada direcional. Na maioria das vezes, quando você vai fazer aplicações dessas coisas, você quer saber o quanto cresce, onde cresce mais, onde cresce menos, onde é o máximo, onde é o mínimo. Porque essas coisas são aplicadas na economia, na produção, né, na administração, por exemplo. Você muitas vezes quer saber o quanto você deve produzir um produto qualquer para ter o máximo de lucro, o mínimo de custos. Então, saber os máximos, saber os mínimos das funções é importante. Saber qual é o ponto máximo que um certo sistema de saúde vai aguentar suportar para cuidar dos mortos de uma certa doença, como uma pandemia como essa que a gente está vivendo. Então, saber o ponto de máximo, saber o ponto de mínimo é importante. Os fatores de variação poderiam ter a ver com temperatura, poderia ter a ver com algum hábito regional, poderia ter a ver com fatores geográficos, e aí, de repente, estudar a variação, por exemplo, do número de mortes. Você pode mapear, por exemplo, a Terra e para cada ponto da Terra você colocar um vetor dizendo a quantidade de mortos por uma pandemia num certo momento. O Brasil, por exemplo, teria um vetor mais ou menos grande, né? E se você fizer proporcional à população, você vai ver que o vetor do Brasil seria um vetor grande. Se você fizer um estudo paralelo sobre o número de pessoas que acreditam que a Terra é plana, aí você iria descobrir que o Brasil tem 7 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Deve ser um dos maiores vetores que você iria colocar em relação à Terra. E aí, se você fizer uma forte associação, você vai ver que o número de mortes está associado ao número de ignorância que aquele povo tem em relação às ciências, por exemplo, né? Deve ter uma forte relação se for fazer um estudo matemático disso. Ignorância versus número de mortes por Covid. Ignorância versus escolha de seus
líderes, seus presidentes, seus líderes políticos. Bem, então vamos lá. Maximizando a derivada direcional. Suponha que tenhamos uma função f de 2 ou 3 variáveis e consideremos todas as derivadas direcionais possíveis de f em um ponto determinado. Isso nos dará a taxa de variação de f em todas as direções possíveis. Podemos então perguntar, em qual dessas direções f faria mais rapidamente e qual a taxa f faria mais rapidamente e qual a taxa máxima de variação? F varia mais rapidamente e qual a taxa máxima de variação? A resposta a essas perguntas é dada pelo seguinte teorema. Suponha que f seja uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis. O valor máximo da f direcional o valor máximo da derivada direcional, aqui ele chamou de derivada direcional e não direcionada. Da derivada direcional du de f em x, ele é o módulo do gradiente. Então, o módulo do gradiente vai te dizer algo sobre o valor máximo. E ocorre quando u tem a mesma direção do vetor gradiente, simbolizado assim. Por que o módulo do gradiente vai te dar o valor máximo? Lembre-se que o vetor u ele é unitário. Então, se você pegar o módulo, né, você quer saber qual é o maior valor que vai dar da nossa fxy, né? Ele faz aqui. Vamos ver aqui na demonstração. Então, da equação 9 ou 14, tanto faz, a derivada é o gradiente vezes o u. Aí você pega o módulo. Na hora em que você pega o módulo disso daqui, vai ser o módulo vezes... o módulo de u vezes o cosseno de θ. Opa! Isso daqui... está baseado em quê? Onde θ é o ângulo formado entre o gradiente e o u. Poxa, bem, eu acho que olhando para aqui geometricamente não vai ajudar muito não, né? O gradiente u. O valor máximo do cosseno de θ é 1. Tá. Então, o que você está tendo aqui é o seguinte. Cosseno de θ sei lá. Se a gente desenhar, será que a gente vai entender? Vamos ver. Opa. Você está com o vetor u. Vou colocar ele aqui na origem, tá? Você está com o vetor u e ele é um vetor unitário, né? Ele é um vetor unitário. Então, ele é o vetor AB. Aqui é o vetor U. Aqui é o A. Aqui é o B. E aqui é o θ. O cosseno do θ, ele vai ser o A dividido pelo módulo do U. Então, você tem que essa coordenada A aqui, ela é aquele nosso módulo do U vezes o cosseno do θ. Então, isso que está aqui nos dá essa medida A aqui, que pode ser visto como um vetor também. Ok. O máximo que eu posso ter de cosseno de θ é igual a 1. Que é justamente quando ele coincide com essa direção do A aqui. Então ele está te dizendo que a derivada direcional pode ser vista dessa forma. Então ele está me dizendo que
Bem, buscando as fórmulas que a gente já tem, a gente tem que a derivada direcional da f em xy, ela é o nosso gradiente vezes AB, vezes AB. Ou em outras palavras, ela é o nosso... Não posso distribuir aqui, né? Aqui é separado. Ela vai ser o nosso fxy vezes o A mais o nosso fy aplicado em xy vezes o B. A gente concluiu agora há pouco que o A pode ser visto como isso. Opa! Mas aqui o módulo do U é 1. Ele é um vetor unitário, então eu tenho que o A é o cosseno do θ, né? Como a gente já tinha argumentado antes. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que essa coisa aqui acontece quando essa direção aqui é a direção A. É a direção A. Aí você tem que a derivada vai ser o gradiente vezes o módulo do U vezes o A. Só que esse cara daqui é 1. Então, na verdade, isso fica sendo A. Ok? Em outras palavras, é essa a conclusão dele. Vamos ver o que mais ele faz a partir daí. Onde θ é o ângulo, né, do gradiente do U. O valor máximo... ele não está vendo esse ângulo como sendo com o eixo x, tá? Ele está vendo este ângulo aqui como sendo a direção do gradiente. Agora entendi, né? Não é isso que ele está vendo. Eu vou melhorar o meu desenho agora para ficar claro para a gente. Esse θ aí não é o que eu acabei de falar. Ele está com o θ sendo... Ele tem o U... Entendido agora, né? Tem o U e ele tem o gradiente. Eu tinha colocado o θ como sendo com o eixo x, mas logo abaixo ele diz para a gente ali que o θ que ele está olhando é como sendo o ângulo entre o U e o gradiente. Tem sentido, né? Opa! Estou danado colocando o triângulo na posição normal, né? E o gradiente é ao contrário. E é importante botar ao contrário porque o pessoal da física gosta muito de usar o que está na posição normal para outras coisas. Então, vamos manter esse assim sempre invertido, que é para lembrar que é o gradiente. Então, o ângulo que ele está falando é esse aqui, ó. O ângulo que ele está falando é esse θ aqui, tá? Não é o θ com a direção do A. Então, na verdade, como isso aqui é 1, vai dar o gradiente vezes o cosseno do θ, mas o θ é esse ângulo que ele tem aqui, né? Onde é o ângulo entre o gradiente e o U. O valor máximo do cosseno do θ é 1, ou seja, quando é que o cosseno do θ vai ser 1 é quando isso for 0, e só vai ser valor máximo, então, quando o ângulo entre os dois for 0. Então, você vai estar numa situação em que, se o ângulo entre os dois é 0, então você vai ter uma situação em que você vai ter o gradiente e você vai ter o U na mesma direção. É onde você vai ter o seu máximo. Toda vez colocando ao contrário, assim. Então, só vai acontecer de atingir o valor máximo quando o cosseno for o máximo. E o cosseno é o máximo quando isso aqui for 1. Tudo bem. Ocorre quando o θ for igual a 0. Logo, o valor máximo disso daqui é o gradiente, porque quando é que isso daqui vai ser... Quando isso aqui for 0, eu vou ter 1, e aí eu vou ter o nosso valor máximo possível para a nossa du/df. Né? E ocorre quando o θ é 0, ou seja, quando o U tem a mesma direção. Bem,
É só consideração geométrica daqui para frente. Chatinho de ver, né? Mas é essa situação aqui, tá? E não aquela inicial, eu compliquei a vida na hora que eu coloquei o A e o B. Mas é o ângulo entre o gradiente e o vetor U, quando você olha para aquele gradiente e o vetor U lá, tá? Bem, então vamos usar um exemplo para ver se isso vai ficando mais claro. Se f de xy é dado por isso, determine a taxa de variação de f no ponto P 20 na direção de P a Q. Bem, do 20 até o meio 2. Bom, interessante quando dá dois pontos assim, porque você vai ter que determinar o vetor de direção e ainda vai ter que olhar se ele é unitário, tá? Esse tipo de exercício é mais completo. Então, primeiro calcularemos o vetor gradiente, e também é bom de botar em prova porque eu posso sair mudando os pontos, né? Bem, primeiro calcularemos o vetor gradiente, sempre é isso, né? Se você quer calcular a taxa de variação da f, você vai calcular o vetor gradiente e depois encontrar o vetor unitário na direção que ele quer. Então, gradiente, quem é fx? Bem, o x é a variável, y é número, então fx vai ser a f de xy é x vezes a y. Fx y é número. Isso aqui tem que ser y, não? Tá faltando um y aqui, não? Bem, e quem é fy? O y que é variável, x é número, então x multiplica, é y e pronto. Acho que está faltando um y aqui. Então vamos ver. O que é então o gradiente aplicado em 20? Bem, ó, exatamente, veja que aqui deu 1. Tá faltando um y aí, tá? Coloquem no livro de vocês que tem um y aqui. O y é 0, por isso que aqui o primeiro é 1. E aqui vai dar 2 vezes e elevado a 0. Perdão, e elevado a 0. 2 vezes 1. 2, está certo. Então aqui estava faltando um y aí na digitação dele. O vetor unitário na direção PQ vai ser o quê? O P é meio 2 e o Q é 2, 0. Então o vetor unitário na direção PQ é a diferença, né? Então você vai fazer PQ. Vetor unitário na direção PQ. Ele já deu o unitário direto. É por isso que eu não estou estranhando as continhas dele. Mas o PQ vai ser você fazer meio 2, 0 menos 2, 0, 0, né? Isso vai ser igual meio menos 2, bem, aqui são 4 meios. Então vai dar menos meio menos 2 vai dar menos 3 meios, não é isso? Eu tenho 1 meio e eu tiro 4 meios. Então eu fico com menos 3 meios. Depois aqui vai dar 2 e depois aqui vai dar 0. Bem, esse é o vetor na mesma direção que esse. Ué, por que ele está com PQ igual a menos 1, 5 e 2? O ponto P na direção de P. Menos 1,5, professor. Hein? Menos 1,5. Menos 1,5 e 2. Isso é menos 1,5, pelo amor de Deus, obrigado. Novamente a anotação falhando aí. Fazer um ponto e vírgula. Aquela coisa estranha que eu sempre me passo. Obrigado, viu? Então, menos 1,5, que é menos 3 sobre 2, né? E aí depois vem o 2 dele aqui, que é esse. E ele não coloca o 0 porque ele está pensando no plano e eu estou pensando no espaço. Bem, aí ele quer o vetor unitário. Então, eu preciso tirar a raiz quadrada dessas somas. Aí eu tenho que a norma disso daí seria raiz de 9 sobre 4 mais 4. Ou seja, isso dá uma raiz de 25, né? Porque vai dar 16 mais 9 aqui em cima. Raiz de 25 sobre 4. Que dá 5 quartos. Então, é só pegar o 4 quintos e multiplicar por esse cara daqui.
Então, 4/5 vezes isso. Que vai dar o quê? Bem, 4/5 multiplicando menos 3 sobre 2. Isso vai dar menos 12 sobre 10. Que dá origem, dividindo isso daqui por 2, 5/4. Não seria 5 sobre 2, professor, ali? Na raiz de 25 sobre 4. Obrigado. Aqui, né? Esqueci de tirar a raiz. 2. Aí aqui, ao invés de 4/5, 2/5, tá? Aqui. Né? Porque eu estou dividindo por ele. Então, quando eu for dividir aqui, vai ficar 2/5 e aqui dá 6. Obrigado. Então, dá 6 sobre 10, que é o que dá origem a esse número aqui. O menos 3/5, né? Simplificando esse 6 sobre 10. E quando eu multiplicar 2/5 vezes 2, vai dar 4/5, que é esse cara que está aqui. Ok. Então, tá certo. O vetor unitário, de fato, é esse. Logo, a taxa de variação de f na direção que vai de P a Q, ele vai ser, bem, o gradiente que nós calculamos aqui, que dá 1, 2, vezes esse vetor unitário aqui. Ou seja, 1, 2 vezes isso, que dá menos 3/5 mais 8/5. Então, menos 3/5 mais 8/5 dá 5/5, que é 1. Ok. Então, está bem calculado aí a taxa de variação de f nessa direção. Aí na letra B, em que direção f tem a máxima taxa de variação e qual é essa taxa máxima? Bem, de acordo com o teorema 15, né, que é o que a gente acabou de verificar, basta a gente pegar o módulo, basta a gente calcular o módulo. Então, f aumenta mais depressa na direção do gradiente. Então, está aqui o gradiente. Bem, a direção é a do gradiente, já está respondido. Agora, a taxa máxima é o módulo. Então, o módulo do 1, 2 é raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, raiz de 5. Pronto. A letra B era mais simplesinha de responder. Basta você saber que a direção é a direção do gradiente e que a taxa máxima é o módulo dele. Pronto, acabou a aplicação dessas ideias aqui, do teorema 15. E para não dizer que só foi um exemplo, tem uma figura 7 aqui, ele diz o seguinte, que em 2,0 a função no exemplo 6 aumenta mais rápido na direção do vetor gradiente 1, 2. E na figura 7, observe que esse vetor parece ser perpendicular à curva de nível que passa em 2,0. Então, está aqui a curva de nível que vai passar em 2,0, está aqui a curva, e o vetor aplicado no 2,0, que é o vetor 1, 2, né? Esse vetor é o vetor 1, 2, tá? É porque se você colocar ele aqui na origem, ele ficaria aqui assim, tá? O vetor 1, 2. Veja que é isso mesmo, tá? Ele é paralelo a esse, né? Então, ele na origem é o vetor 1, 2. E ele diz que observe que ela parece perpendicular à curva aqui, ó. O vetor gradiente parece perpendicular à curva, né, de nível que passa no 1, 2. A figura 8 mostra o gráfico de f e o vetor gradiente. A figura 8, essa daqui, mostra o gráfico de f e mostra o vetor gradiente aqui. Esse vetor gradiente daria, se você aplica aqui a função f no ponto 2,0, vai dar um ponto por aqui assim, né, em cima, na vertical. E aí ele está te dizendo que esse vetor gradiente aqui, que está embaixo, ele dá justamente a direção de uma perpendicular à superfície neste ponto. Então, se você estender isso como uma reta, né,
de estender isso como uma reta, essa reta ela é perpendicular a essa, ela é tangente a essa superfície, neste ponto aqui, no ponto 2, 0. O vetor gradiente está aqui indicando essa direção. Ok. E exemplo 7. Suponha que a temperatura em um ponto x, y, z do espaço seja dada por essa expressão, onde T é a medida em graus Celsius e x, y e z em metros. Em que direção, no ponto 1, 1, menos 2, a temperatura aumenta mais rapidamente? Qual é a taxa de aumento? Bem, aí de novo, né? Está dado aqui a expressão, você vai calcular o gradiente, vai calcular em relação a x, em relação a y, em relação a z. Nota-se que é trabalhoso fazer as contas, né? Mas é necessário. Então, vai lá fazer as contas. Aí, derivada 80 sobre tudo isso. Então, é aquela história, né? Derivada a de baixo vezes a derivada da de cima, 0. Aí, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Aí, a derivada da de baixo é 2x apenas. Certo? É tudo isso sobre o quadrado da de baixo. Então, faz a primeira. Aí, 2x, por isso que o 80 virou 160. Aí, em relação a y, a de baixo vezes a derivada da de cima, a derivada de cima é 0, menos a de cima, que é 80, vezes a derivada da de baixo. Aí, como é em relação a y, vai dar 4y. Aí, 4 vezes 80 vai dar o 320. Aí, de novo, a de baixo vezes a derivada de cima, que a derivada de cima é 0, menos a de cima, que é 80, vezes a derivada da de baixo. Agora eu estou pensando no z. Aí, a derivada do z é 6z. Aí 6 vezes 80, 480z. Pronto, beleza. Aí, feito isso, ele coloca o 160 em evidência, deixa os quadrados embaixo e sai colocando o x, o y e o z, né, respectivo. Ou seja, 160 vezes o menos x dá essa parte. 160 vezes o menos 2y dá o menos 320y. E 160 vezes o menos 3z dá os 480z. Pronto, ele colocou o 160 em evidência. Aí ele vai e calcula no ponto 1, 1, menos 2 o vetor gradiente. Então é só ele substituir essas coisas aqui por 1, 1 e menos 2. E aí, fazendo as contas, diz ele que dá isso daqui. Bem, devido ao nosso tempo estar meio curto, eu vou considerar que ele acertou tudo. Então, pelo teorema 15, a temperatura aumenta mais rapidamente na direção do gradiente, desse vetor horrível aqui, ou de forma equivalente na direção de... Aí ele simplifica o vetor aqui, né? Ele está com 5/8 e... Bem, um número multiplicando o vetor, o número não dá a direção do vetor, mesmo porque ele é positivo, então não dá a direção do vetor. A direção é a mesma, eu posso esquecer o número, né? Ignoro o número e pego apenas essa parte aqui do vetor, essa é a direção, né? Ou ainda, se você quiser, você pode extrair a raiz quadrada dos quadrados das coordenadas, que vai dar 1 mais 4, 5 mais 36, que dá 41, aí multiplica 1 sobre a raiz de 41, que dá no mesmo. Esse daqui é o vetor unitário. Bem, a taxa máxima de aumento é o módulo do vetor gradiente. Então, você calcula o módulo desse vetor. Só que o módulo do número é ele mesmo. Então, é o número vezes a norma do vetor, que é a raiz de 41. Então, dá o número vezes a raiz de 41. Portanto, a taxa máxima de aumento da temperatura é essa. E diz ele, usando uma calculadorazinha, que é aproximadamente 4 graus Celsius por metro. Não é metro a outra unidade? 4 graus Celsius por metro. Bem, falta pouco. Vamos terminar, né? Vamos passar um pouquinho do horário, mas vamos terminar. Então, plano tangente às superfícies de nível. Suponha que S seja a superfície com a equação f de x, y, z igual a um certo k, ou seja, uma superfície de nível de uma função f de 3 variáveis e seja P um ponto fixado em S. Seja C a curva na superfície S e que passa pelo ponto P.
Lembremos-nos da seção 13.1 que a curva C é descrita por uma função vetorial dessa maneira. Seja T0 o valor do parâmetro. Poxa, está ficando complicado, né? O que ele está dizendo é isso aqui, ó. Você tem a superfície, você tem uma curva nele, né? E você tem um ponto P aqui nessa curva. Naturalmente, o ponto P também está na superfície. E ele está pensando aqui neste ponto P como sendo imagem de um ponto T0. Né? Ele tem um ponto aqui T0 e ele tem aqui uma parametrização da superfície que tem como imagem isso daqui, né? O ponto P. Então, foi isso que ele disse até agora, né? E ele disse que a curva vai ser dada dessa maneira, por essa expressão, e o T0 é o valor que vai dar ao P, vai dar como imagem o P. Ou seja, R de T0 é o x0, y0, z0. Como C pertence a S, qualquer ponto x0, y0, z0 precisa satisfazer a equação da superfície, ou seja, o f do x de t, y de t, z de t igual a k, então no zero também vai dar k, né, particularmente. Então, se x, y e z são funções diferenciáveis de t, e f também é diferenciável, então podemos usar a regra da cadeia para diferenciar ambos os lados dessa equação, né? Então, é uma função que depende de x, de y e de z, e eu quero calcular a derivada dessa função aqui. Ora, isso está igual a um número k qualquer aqui. A derivada do k é zero. Então, quando eu penso em relação a x, eu tenho derivada da f em relação a x vezes a derivada da x em relação a t, né? Usando o que a gente viu na sessão passada. Aí, em relação a y, derivada da f em relação a y vezes a derivada da y em relação a t. E a derivada da f em relação a z vezes a derivada da z em relação a t. Essa daqui, então, é a nossa R, tá? A nossa parametrização R de t, né? Ela vai dando isso daqui e você vai ter essa composta, né? Você tem a R, que dá os pontos, e você tem a f aplicado na R. Por isso, é a derivada da composta e por isso eu uso aqui a regra da cadeia. Bem, mas já que o gradiente, que é isso, né? O gradiente é isso, e R' é isso, note que o que está escrito aqui é exatamente esse produto, né? O que está escrito aqui é df dx, df dy, df dz, e novamente aparece o gradiente. Isso aqui é o gradiente, tá? É o gradiente. E quando você pensa nisso, escalar por dr, dt, perdão, dx, dt, dy, dt, dz, dt, esse produto aqui é isso que está aqui, né? Isso está igual a zero. Igual a zero. Ou seja, é o gradiente vezes a derivada da R sendo igual a zero. Em particular, quando você pegar t igual a t0, ou seja, nesse ponto específico, você tem o gradiente aplicado no ponto vezes o R' do t0. Isso vai ser zero. Lembram que o produto escalar C0 significa dizer que esses vetores são perpendiculares? Ou seja, a gente acabou de verificar que a derivada da R, né, aplicado no T0, ou seja, no ponto P, ela é perpendicular ao gradiente. Logo, esse gradiente ele é o vetor normal ao plano tangente. Olha que legal. O gradiente vai nos dar o vetor normal do plano tangente. Portanto, ele vai facilitar a gente encontrar a equação do plano tangente. É isso que ele segue em frente dizendo, né? Em particular, temos isso. A equação 18 nos diz que o vetor gradiente em P, que é isso aqui, ele é perpendicular ao vetor tangente, R', né, de T0. A curva perpendicular a qualquer curva C em S que passa por P. Né? Veja essa figura 9 esclarecendo. Então, se o gradiente for diferente de zero, é natural definir o plano tangente à superfície de nível,
né, fxyz igual a um certo k, em um certo ponto P, como o plano que passa por P e tem vetor normal, o gradiente. O gradiente nos dá o vetor normal, utilizando a equação geral do plano, a equação 1257, e podemos escrever a equação do plano tangente como, né, você tem agora, isso daqui vai ser a diferença entre um ponto qualquer, né? Você pega um ponto qualquer do plano, digamos um ponto qualquer que ele vai chamar aqui de x, y, z, e faz a diferença x, y, z menos o x0, y0, z0, que é o ponto P. Ficou muito apertadinho ali. Vou apagar essa parte. Vocês sabem que o ponto P é o ponto x0, y0, z0. Então, essa diferença x, y, z menos x0, y0, z0 é o que está aparecendo aqui, ó. X menos x0, y menos y0 e z menos z0. Então, novamente, eu digo a vocês, o que está escrito aqui nada mais é do que o gradiente da f, né? Fx, Fy, Fz, escalar com a diferença de um ponto, chamar esse ponto aqui de Q, né? De um ponto Q do plano menos o ponto P que nós temos ali. Então, isso é a forma geral de você encontrar a equação de um plano, né? É um ponto qualquer, genérico, x, y, z, menos um ponto fixo, escalar com o vetor normal. É o que está feito aqui, não é nada mais que isso. A reta normal AS em P é a reta passando através de P e perpendicular ao plano tangente A, ao plano tangente. Ou seja, se você pegar o gradiente como sendo o vetor diretor de uma reta, você pode pensar numa reta que a gente chama de reta normal, né? Vai ser a reta normal ao plano, né? Na direção do vetor gradiente. Essa seria a nossa reta normal, uma reta que fura o plano e, consequentemente, a superfície perpendicularmente. Essa é a tal da reta normal. A direção da reta normal é, portanto, dada pelo vetor gradiente e, assim, pela equação 1253. Suas equações simétricas são... Bem, a equação 12.3 é a que esclarece o que é uma equação simétrica da reta. A equação simétrica da reta ela tem o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C do vetor diretor. E o vetor diretor ele tem como coordenadas a derivada da f em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então está aqui, ó, fx, fy e fz. E em cima é justamente x menos o x de um ponto conhecido da reta, ele está usando o ponto P. Então x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Isso daqui é a equação que a gente está acostumado lá, né, da equação simétrica, vocês usaram na prova recentemente. X menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B igual a z menos z0 sobre C, onde essas coisas aqui vocês encontraram isolando o parâmetro t, né? Então isolava o parâmetro t 3 vezes e igualava e tinha essa expressão. É a mesma coisa que está escrito aqui. Bem, no caso especial em que a equação de uma superfície S é da forma z igual a f de xy, ou seja, S é o gráfico da função f de duas variáveis, a gente consegue fazer esse tipo de desenho, podemos reescrever a equação como, bem, f de xyz vai ser f de xy menos z igual a zero. Então, no caso especial em que você garante que essa expressão ela poderia ser visto assim, né? Eu tenho f de xy igual a z, então eu posso passar o z para o outro lado e dizer que isso dá isso, né? F de xy menos z igual a zero. Então, quando eu estou com a expressão, estou estudando a expressão como essa qualquer, geral, né? Igual a um k, e eu digo que isso é o z, o variante, né? Porque aqui está fixado, mas com z qualquer,
eu passo o z para o outro lado e eu tenho isso que eu tenho aqui. E considerar S como uma superfície de nível em K igual a zero. Então é o caso particular em que K é igual a zero. Então o que acontece? A derivada fx em x0, y0, z0 vai ser fx em x0, y0, né? Porque o z0 ele é o f do z0. Na verdade, a última não importa, né? Basta você olhar como imagem. E aqui o f do x0, y0, z0, ele é a derivada do fx0, y0 quando eu fixo o x0 aqui. Aqui quando eu fixo o y0. E o f de z, então, vai ser x0, y0, z0. Quem vai ser o f do nosso z aqui é menos 1, né? Então, f do x0 é y0, z0. Aqui não depende do z, portanto isso dá zero. E aqui a derivada do z é menos 1. Então dá o próprio menos 1. De modo que a equação 19 se torna, essa equação aqui, ela não tem mais essa parte, isso aqui passa a ser menos 1. E aí você tem f de x0, y0 vezes x0 menos y0, tudo bem, não mudou nada, aqui também não mudou nada, mas aqui virou menos 1. Então, menos 1 vezes z menos z0 igual a 0. Que é equivalente à equação 14,42, não importa, era a equação que nós tínhamos antes, apenas isso. Então, nossa nova, mais geral definição de plano tangente é consistente com a definição que foi dada no passado, ou seja, no caso especial da sessão anterior. Tá bom? E aí, para concluir, vamos olhar esse exemplo 8. Determine as equações do plano tangente e da reta normal no ponto tal ao elipsoide, isso aqui. Bem, o elipsoide é a superfície de nível K igual a 3, ou seja, eu posso ver isso daqui como sendo f de x, y, z menos 3 igual a 0, onde a f de x, y, z é isso aqui, né? Essa parte. Então, menos 3 dá igual a 0. Então, é o caso em que K é igual a 3. Eu vou olhar, então, para f como sendo isso. Aí, eu calculo o gradiente. Calculo a f em relação a x. Bem, vai dar 2x sobre 4, então vai dar x sobre 2. Em relação a y, vai dar só o 2y. E em relação a z, dá 2z sobre 9. Ok. Aí, ele quer que eu encontre e determine as equações do plano tangente nesse ponto. Então, eu vou e calculo nesse ponto. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. 1 aqui dá 2. E aqui menos 3 vai dar 2 menos 3 sobre 3. Isso, sobre 9 dá menos 3, então menos 2 terços. Então, da equação 19, ou seja, olhando para isto aqui, ou melhor, ele olha para isto aqui, né, olhando para esta expressão, você tem da equação 19, aplicando a equação 19, você coloca fx é isso, aí x menos, qual é o ponto que eu estou usando? Esse, menos o menos 2 dá mais 2, aí o fy é 2, y menos 1, e o fx, ou fz, é menos 2 terços, está aqui, e z menos 3, então z mais 3. Então está aqui o plano. Aqui eu encontrei a equação do plano tangente, que pode ser melhorado, claro, né? Multiplica, distribui, encontro essa expressão aqui. Certo? Só distribuir aqui os números e somar. Vamos acreditar que é verdade, por causa do nosso tempo não vou conferir. E por fim, o que ele pediu a mais foi para encontrar a equação da reta normal ao plano, né? A reta normal ao plano, então, pega o gradiente como sendo o vetor diretor, então menos 1, 2 e menos 2 terços, ele colocou aqui, menos 1, 2 e menos 2 terços, e em cima fica o x mais 2, que é o x menos menos 2, o y menos 1, e o z mais 3, que é o z menos menos 3, que ele está usando esse ponto aqui. Ok? Aí ele encontrou as equações simétricas da reta normal ao plano.
concluímos. Obrigado pelos 9 que aguentaram até agora. Tá bom? Eita, alguns de vocês já são de ITN, né? Eu passei do horário. Bem, se o pessoal do cálculo 3 não tiver nenhuma pergunta, boa tarde. Eu vou parar a gravação aqui para o cálculo 3, para depois recomeçar uma gravação para introdução à teoria dos números.